Ok. Ok. Luís, consegues tu? Ou queres que seja eu a abrir a reunião? Posso ser eu? Não, abre tu, Ana, que ele está com o Ele telemóvel. está com o telemóvel na mão. Não sei. Ok, ele está a tentar ligar à Teresa. Ok, então abrimos a reunião. Na verdade é uma conversa aberta. Pena que não seja pessoalmente e com umas tapas e um copo na mão, por exemplo, esta hora sabia bem, mas pronto, temos a net que nos ajuda a comunicar e a juntar os que estão mais longe e também não é mau. Esta é a segunda conferência que o sindicato organiza. A primeira foi sobre os organismos que tutelam a profissão, nomeadamente a CCPJ, a ERC, que não compareceu, e também o Sindicato de Jornalistas, portanto, os organismos que representam a classe em Portugal. E esta achamos que fazia sentido ser sobre o acesso às fontes de informação. Parece-nos parece-nos a nós que já nascemos em liberdade, que isso é um direito fundamental já adquirido por todos e ao qual temos acesso só por sermos portadores, não é só por sermos, é por sermos portadores da carteira profissional de jornalistas, mas às vezes nem sempre é assim, portanto temos uma noite, 2 horas, vá lá, costumamos estar aqui à volta da conversa 2 horas, mas as conversas são como as cerejas, é o que quiserem. Isto são conversas a ter sempre às quintas-feiras, às últimas quintas-feiras do mês, ponham na agenda, sempre com temas diferentes, sempre relacionados com a profissão de jornalista. Esta vai ser moderada pela Paula Sofia Luz. Paula, boa noite, apresentas os convidados de hoje. Boa noite a todos. É um prazer estar convosco, todos aqueles que não vejo há algum tempo e os que ainda vi recentemente aí no Sindicato de Jornalistas. É uma boa forma de assinalarmos os 90 anos do sindicato esta. Vou pedir-vos que depois na parte do debate, antes que me esqueça de dizer, para não nos atrapalharmos muito, coloquem aquela mãozinha que já é usual. Enquanto não chega a Teresa Ribeiro, que é uma das nossas convidadas e que é a representante da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa para a Liberdade dos Média, vamos avançando com o António Granado, o nosso camarada António Granado, que é mentor da plataforma 37, jornalista e investigador, e também com o Sérgio Pratas, que é secretário da CADA, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Vamos então falar sobre o acesso à informação, como dizia e bem a Ana Isabel Costa, e eu se calhar começava precisamente pelo Sérgio Pratas e perguntava-lhe se este acesso, na sua opinião e da sua experiência, tem limites, o que é que os jornalistas podem ou não fazer para requerer o acesso, precisamente. Boa noite, Sérgio. Olá, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Queria, antes de mais, começar por agradecer o convite. É naturalmente com muito gosto também que, enfim, que estamos, enfim, a participar neste debate, procurando naturalmente trazer aqui alguns elementos de informação que, enfim, possam ajudar a compreender um bocadinho melhor como é que funciona esta questão do acesso aos documentos, sobretudo e em particular o acesso aos documentos administrativos, mas o objetivo também, e o meu objetivo também era procurar, enfim, perceber o que é que sentem enquanto jornalistas nesta busca ou nesta procura de encontrar de facto e de aceder às fontes de informação para poderem desenvolver o vosso trabalho. Nós estamos, enfim, nós na CADA apanhamos normalmente as situações de acesso quando elas já estão numa fase, eu diria, enfim, mais avançada, não é verdade? Normalmente o que acontece é que
alguém tentou aceder à informação e a informação não foi disponibilizada e, de facto, a CADA, e eu já vou explicar um bocadinho o que é que faz a CADA, mas a CADA é aqui claramente uma garantia importante para abrir a porta ao acesso a essa mesma informação. Mas deixava aqui só duas ou três notas de enquadramento e depois, enfim, de acordo com as dúvidas que forem surgindo, depois podemos ir aprofundando. Bom, para vos dizer o quê? Para vos dizer que, de facto, enfim, a administração aberta, a administração pública aberta e acessível do ponto de vista do acesso aos documentos e à informação não é, enfim, uma realidade que seja contemporânea do 25 de Abril e da primeira Constituição da República, não é? Portanto, o direito de acesso aos documentos administrativos acabou por ser inscrito na Constituição Portuguesa só com a revisão de 89. E a primeira lei de acesso aos documentos administrativos é uma lei de 93. Portanto, a primeira lei que nós temos em Portugal que vem regular o acesso aos documentos administrativos é uma lei de 93. Bom, e esta lei faz uma verdadeira revolução e é na altura uma das leis mais avançadas do mundo. E o que diz é uma coisa muito simples, o que diz é que qualquer pessoa, jornalista ou não, portanto qualquer pessoa, qualquer cidadão, passa a ter o direito de aceder a todos os documentos em posse da administração pública, a todos os documentos. Este é o princípio que está inscrito na Constituição. Agora, para responder àquilo que a Paula colocava, de facto, a própria lei depois estabelece algumas restrições, mas as restrições são claramente a exceção. O princípio é o princípio do livre acesso a toda a documentação em posse da administração pública. Bom, e as restrições passam por coisas como os dados pessoais, na verdade. Portanto, há um conjunto, o princípio é muito simples, há um conjunto, a partir do momento em que o acesso aos documentos passa a ser um direito constitucional, ele pode, em algumas situações, estar em conflito com outros direitos constitucionais, não é? A questão da proteção de dados, enfim, o segredo de justiça, o segredo de Estado, etc. Bom, e quando está em conflito, naturalmente temos que ver qual dos dois direitos é que deve ceder, e portanto tem que se proceder a uma ponderação. Agora, de facto, dizer-vos que a lei de 93 é uma lei muito, muito, muito aberta, e ela acrescenta uma garantia muito importante e que tem vindo a consolidar-se ao longo destas décadas. E essa garantia é a possibilidade de recurso a uma entidade independente e especializada que é a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Portanto, sempre que alguém solicita o acesso aos documentos, os documentos não lhe são facultados, seja porque é invocada uma qualquer restrição de acesso ou, pura e simplesmente, porque não houve resposta, a partir desse momento, o cidadão ou o jornalista passou a ter mais uma garantia à qual pode recorrer. Bom, e introduzia já aqui uma nota que me parece relevante, que é a da eficácia da intervenção da CADA. Portanto, havendo uma denegação do acesso ou uma não resposta ao pedido de acesso, se, enfim, o requerente entender apresentar uma queixa à CADA, a CADA vai fazer uma apreciação dessa queixa e vai emitir um parecer. Bom, e queria-vos dizer o seguinte, e isto é uma questão que muitas vezes é discutida, o parecer da CADA não é um parecer vinculativo, não é? Portanto, a CADA emite um parecer, depois disso, enfim, envia o seu parecer, quer ao queixoso, quer à entidade requerida, e a entidade requerida depois tem 10 dias para tomar uma decisão final relativamente ao pedido. Bom, e há quem entenda e há quem defenda que os pareceres da CADA deviam passar a ser vinculativos, porque era uma forma de reforçar esta mesma garantia. Bom, eu quero-vos dizer que tenho pessoalmente algumas dúvidas relativamente a essa matéria e acho que é uma questão que devíamos discutir e gostava muito de ouvir a vossa opinião também relativamente a essa matéria. E porquê é que eu digo que é discutível? Porque na generalidade das situações em que a CADA intervém, os serviços da administração pública depois acompanham o parecer da CADA. Portanto, o grau de eficácia na intervenção da CADA neste momento é elevadíssimo, anda a rondar os 90%. Em alguns casos é superior a isso. Portanto, na generalidade das situações, depois da CADA intervir,
as entidades acabam por acompanhar esta mesma intervenção. Apesar disso, naturalmente, há sempre uma percentagem de casos, seja 10%, seja 9%, seja o que for, em que a administração, mesmo com a intervenção da CADA, opta por não acompanhar o entendimento e o parecer da CADA. Bom, e nesta situação resta naturalmente ao jornalista, ao cidadão, o recurso aos tribunais. Mas pronto, para vos dizer, para terminar, esta lei que é de 93, faz este ano 30 anos, portanto estamos também aqui, no fundo, a assinalar uma data redonda relativamente a esta matéria. Esta lei teve uma alteração em 2007, uma grande alteração em 2007, e portanto foi substituída por uma segunda lei de acesso aos documentos administrativos, e depois viria a ser substituída pela atual lei de acesso aos documentos administrativos, que é de 2016, e que introduz aqui uma inovação relevante. E terminava com isto, que é, as duas primeiras leis de acesso são leis, eu diria, de uma geração inicial que assentam muito numa lógica do pedido de acesso. Quem quer aceder aos documentos apresenta um requerimento junto da administração pública e fica a aguardar a resposta da administração pública, incluindo naturalmente os jornalistas. A lei de 2016, portanto a terceira LADA, a LADA que nós temos neste momento em vigor, é uma lei que procura mudar aqui a linha de intervenção, ou o paradigma de intervenção do ponto de vista da administração aberta, e o que faz é cria um conjunto de obrigações de divulgação ativa, ou seja, a administração pública continua naturalmente a estar obrigada a disponibilizar a informação a pedido de quem tenha algum interesse nos documentos, mas para além disso passou a estar vinculada ou obrigada a divulgar de forma ativa os documentos que tem em sua posse através dos respectivos websites e, portanto, procurando por esta via tornar ainda mais acessível o contacto com essa mesma informação e com essa mesma documentação. Bom, eu não ia para já acrescentar muito mais, queria apenas fazer aqui esta viagem muito, muito rápida e panorâmica, para depois, naturalmente, perante as dúvidas que possam existir, possamos ir aprofundando o debate. Muito obrigada, Sérgio Pratas. Eu penso que já temos connosco a Teresa Ribeiro. Boa noite, Teresa. Boa noite. Peço desculpa porque eu acabei de chegar agora de fora e, portanto, aterrei. Estou com o telemóvel, não será nas melhores condições, mas enfim, espero que consigamos todos ouvir-nos e entender-nos. Isso é o mais importante e, como eu dizia ao início, esta é uma conversa informal e portanto, sinta-se perfeitamente à vontade. Como estava a dizer, há pouco, como vos estava a dizer, a Teresa Ribeiro é representante da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa para a Liberdade dos Média. Eu ia perguntar-lhe se o acesso à informação faz parte, obrigatoriamente, da liberdade dos média. Seguramente que sim, e nós olhamos primeiro porque faz parte da liberdade de expressão, com certeza, é uma componente essencial da liberdade de expressão, e porque nós olhamos para a liberdade de expressão como ancilar, como instrumental da liberdade dos média. Portanto, a questão do acesso à informação é uma questão de grande centralidade para a liberdade dos média. É genericamente um problema na região Oeste. A região Oeste é muito lata, vai de Vancouver a Vladivostok, 57 estados participantes, com molduras legais muito diversificadas, com situações igualmente também muito diversas, e portanto é de facto um mosaico de experiências muito contrastantes. E em muitos dos estados participantes a questão da liberdade do acesso à informação continua a ser uma queixa recorrente. O meu mandato constitui basicamente, enfim, assim, de uma forma muito rápida,
na identificação daquelas que são as violações dos compromissos OSCE que foram assumidos pelos Estados participantes no quadro da liberdade dos média, e, ao mesmo tempo, a outra dimensão do mandato é naturalmente apoiar os Estados para que eles possam alinhar as suas práticas administrativas, os seus enquadramentos legais aos compromissos que no âmbito da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa assumiram em matéria de liberdade dos média. E devo dizer-lhe, ou por outra, reiterar aquilo que há pouco disse. A questão da liberdade dos média é sistematicamente referida pela comunidade dos média como uma questão que tem de forma persistente inibido o exercício à liberdade de expressão nos diferentes países. Portanto, é um problema, e eu agora estava a ouvir a descrição daquilo que acontece no nosso país, e claro está, fiquei muito agradada até pelo nível de resposta que a administração dá aos pedidos que vêm, enfim, dos cidadãos em geral, e também muito particularmente dos jornalistas, que têm aí normalmente uma apetência maior do que qualquer cidadão. Muito bem, muito obrigada, Teresa Ribeiro. Passamos agora ao António Bernardo. Boa noite, António. Boa noite. Eu ia começar por te pedir que explicasses sucintamente a quem está a assistir o que é isto do artigo 37. Que nós, jornalistas, a maior parte conhecemos, mas há ainda, e apercebi-me disso há algum tempo, quem não sabe o que é o artigo 37. Boa noite a todos. Nós decidimos criar o artigo 37. O artigo 37 é uma plataforma onde a única coisa que fazemos é registar eventuais impedimentos ao exercício da liberdade de informação. E eles são muitos. Também, entre esses muitos, um dos que nos aparece mais frequentemente é o acesso aos documentos administrativos. Eu queria começar por dizer duas coisas. A primeira é que eu concordo em absoluto com o Sérgio sobre o papel da CADA. Eu acho que a CADA tem tido um papel absolutamente fundamental em Portugal, e eu acho que a CADA trabalha muitíssimo bem aquilo que vai tratando, ou seja, trata com alguma celeridade os processos dos jornalistas. Muitas vezes eu recorri à CADA variadíssimas vezes, posso contar algumas, a CADA concedeu acesso, noutras a CADA não concedeu acesso, por razões diversas. Muitas vezes tive até um caso em que a argumentação utilizada, a CADA não sabe, mas sei eu, porque o processo acabou algum tempo depois, a CADA recusou porque se tratava de um processo em segredo de justiça, e quando o processo acabou, eu fui ver todos os documentos e nenhum dos documentos pedidos estava apenso ao processo. Foi um caso que eu tive com Elisa Ferreira, Ministra do Ambiente. Na altura eu pedi-lhe uns documentos sobre as reuniões que teria havido na Comissão de Acompanhamento da Ponte sobre o Tejo. Ela disse-me que tinham posto um processo à luz ao ponte e não me podia mostrar nenhuma das atas. Quando o processo acabou, nenhuma das atas estava no processo. Portanto, mentiu à CADA, resolveu o problema mentindo à CADA. Outros casos também,
foram os casos que foram recusados. Outro caso foi um caso com o Presidente da República, com o Marcelo Rebelo de Sousa, uma célebre auditoria, quando ele entrou, que disse que iria pedir às contas de Belém, noticiada pelo Diário de Notícias, e que foi noticiada com fontes oficiais de Belém, escrito pela Paula Sá e pela Valentina Marcelino, mais do que confirmado por Belém. E quando eu pedi o documento e me queixei à CADA, o Presidente da República respondeu à CADA que não havia coisíssima auditoria nenhuma, que nem nunca tinha falado nisso e que foi uma invenção dos jornalistas do Diário de Notícias, que escreveram aquela notícia de uma fonte oficial de Belém. E, portanto, eu tive que me calar, a auditoria não existiu. Outro caso também que perdi foi o caso com o Presidente da República, Cavaco Silva, quando o Presidente Cavaco Silva, em 2013, disse que tinha pareceres de vários constitucionalistas dizendo que o orçamento de Estado era constitucional. E eu já, quer dizer, digamos, estava-se mesmo a ver que não era, e, portanto eu estava na RTP na altura e pedi acesso aos pareceres, porque mais tarde ou mais cedo o orçamento iria ser declarado inconstitucional, aliás, como foram todos os orçamentos do Passos Coelho. E na altura ele alegou, e a CADA aí não pode fazer absolutamente nada, ele alegou que se tratavam de documentos preparatórios de uma decisão. Claro que eu podia ter pedido todas as faturas de todos os advogados pagos pela presidência e tentar com as faturas descobrir quem foram os advogados que lhe disseram, ou foram os pareceres que lhe deram, dizendo que o orçamento era constitucional, como é que ele gastou dinheiro em não sei quantos pareceres, quando depois o Tribunal Constitucional, por 13-0, acho eu, essa foi a altura em que foi 13-0, acho eu, declarou o orçamento inconstitucional. Portanto, alguém, mas não fiz, acabei por não fazer, porque muitas vezes quando nós esbarramos numa situação destas, não conseguimos, ou seja, só mesmo com o Tribunal. Dito isto, eu acho que a CADA tem outros casos em que obtive os documentos, não tive problema absolutamente nenhum em obter os documentos, mas há casos também, o que me parece que é muito importante referir aqui, é que da minha experiência como jornalista e daquilo que eu tenho visto no artigo 37 e do que eu tenho visto que está a acontecer com os próprios parceiros da CADA, eu acho que não há dúvida nenhuma que os 48 anos de ditadura transformaram este país num sítio onde tudo, ou praticamente tudo, é segredo. Qualquer documento mais difícil que é pedido a um organismo público, os detentores dos cargos públicos tratam a situação como se fossem donos do Estado, quando eles são apenas, como diz o outro, não é? Eu não sou ministro, eu estou ministro. Eles estão naquele momento governo, não são governo, estão governo, mas eles não entendem isso. E isto acontece com todos os partidos, portanto, os exemplos que eu dei vão de um lado ao outro, acontecem de uma forma sistemática por várias entidades públicas e, portanto, não há uma tradição. O que mais me preocupa nisto é que, efetivamente, não há uma tradição de administração aberta. Nós somos dos poucos países do mundo onde não há publicação, não sei se vocês têm consciência disso, nenhuma sentença de tribunal de primeira instância é publicada em Portugal em sítio nenhum. Se nós quisermos saber, vamos supor, foram detidos 85 incendiários, estou a dar um número ao calhas, isto está a ser gravado, mas isto é um número ao calhas, foram detidos, faz de conta, 85 incendiários no ano passado. Se eu quiser saber o que se passou com esses 85 incendiários, eu tenho que ir comarca a comarca pedir as sentenças todas e perceber o que é que aconteceu. Porque uma coisa que é carregar num botão e publicar, está tudo na base de dados do Ministério, eles fazem em computador as suas sentenças, e seria carregar num botão e disponibilizar publicamente a sentença. Dir-me-ão, mas há a questão da anonimização. Qualquer programa desenvolvido facilmente por um estudante universitário anonimiza documentos
eu diria que um estudante universitário de informática demoraria talvez uma semana a desenvolver um programa desses. Claro que outras sentenças, podem dizer, há sentenças muito complicadas, Tribunal de Família, violações, etc. Simples, essas não eram publicadas, ponto final. Agora, todas as outras, não há nenhuma razão para que sejamos um dos únicos países do mundo que não publica sentenças. Portanto, é impossível saber como é que está a justiça. Mas as sentenças dos tribunais superiores, eu aprendi isto num colóquio que estive com uma série de advogados e de juristas aqui há uns meses. As sentenças dos tribunais superiores, não sei se vocês têm noção, que são publicadas apenas aquelas que são escolhidas por uma comissão de juízes, e essa comissão de juízes escolhe todas as sentenças que o Tribunal da Relação do Porto faz por ano, escolhe 5 ou 6 ou 7 ou 8 para publicar. Portanto, quando aparecem, como é que se chamava aquele juiz, qualquer coisa Moura? Ajudem-me lá. Neto Moura. Exatamente. Quando acontecem sentenças dessas é por acaso. Porque quem estava a publicar sentenças distraiu e, portanto, transformou a sentença do colega numa sentença pública e foi uma chatice. Há juízes que nunca, juízes da relação e dos tribunais superiores, não têm nenhuma sentença publicada nunca. Porquê? Porque provavelmente os seus pares acham uma vergonha essas sentenças sejam publicadas. E, portanto, nunca escolhem para serem publicadas. Portanto, o que se passa na administração, estou a dar este exemplo dos tribunais, o que se passa na administração, o que nós temos visto nos últimos tempos, é algum desrespeito pela informação pública. O que acontece com a CADA, o Sérgio pode confirmar, muitos dos pedidos que a CADA recebe, a CADA escreve no parecer e, contactada a entidade, não se foi obtida a resposta. É que estão-se, desculpem o termo, completamente a marimbar para aquilo que a CADA faz, que é um excelente trabalho. Evidentemente que a transformação das sentenças, das decisões da CADA, torná-las obrigatórias, eu acho que resolveria alguns problemas. Claro que haveria a tendência de alguns partidos de controlarem algumas, certamente controlarem muito mais a CADA, de forma a que a CADA não deixasse, tomasse outro tipo de sentenças. Portanto, há realmente um problema, mas eu acho que não podemos pintar, apesar de eu achar que o trabalho da CADA é muito bem feito, a CADA é uma exceção. As pessoas que trabalham na CADA preocupam-se com isso, digamos, respondem rapidamente aos juízes, etc. A administração pública como um todo, infelizmente, não responde tão depressa. E os tribunais, custa imenso dinheiro correr para tribunais, e os órgãos de comunicação social não estão habituados a isso. Não estão habituados a recorrer para um tribunal, para pedir. Claro que quando a ministra mentiu, a ministra Elisa Ferreira já estava não sei onde. Percebem? Já tinha mudado para outro ministério, portanto, o jornal agora vai seguir a ministra, vai provar que a ministra mentiu à CADA, porque mentiu, não há dúvida nenhuma, mentiu à CADA. E eu vou ter que... Nunca mais, não é? Nunca mais ela vai dizer que não sei o quê, que foi informada pelos serviços, e o processo arrasta-se durante anos e anos e anos. Mas não há esta vontade de informar. Não há a vontade de informar. Deixem-me dizer-vos, nesse pedido à CADA, eu pedi também um documento, digamos, a ponte sobre o Tejo, a ponte Vasco da Gama, teve 2 pareceres. Era o parecer do ministro que a queria construir e que queria fazer parte da empresa logo a seguir. Aliás, ele esperou unicamente, exatamente aquilo que é o período de nojo, o ministro Ferreira do Amaral. Como sabem, ele aprovou a ponte, deu tudo o que foi preciso dar à luz ao ponte, e quando no dia seguinte a acabar o período de nojo, tornou-se presidente do Conselho de Administração da Luz ao Ponte. Esse parecer foi positivo, e o parecer do ministro Carlos Borrego foi um parecer negativo. A ministra Elisa Ferreira respondeu-me que não conseguia encontrar o parecer do ministro Carlos Borrego. Quando ela me respondeu isso, a CADA disse, no parecer da CADA diz, a ministra não pode produzir um documento que não consegue encontrar.
eu arranjei o documento em menos de 10 dias. E publiquei depois uma história sobre isso. Eu arranjei o documento em menos de 10 dias. Estava no Ministério e foi alguém do Ministério que me deu o documento. Portanto, o que eu quero só, a única coisa, já estou a falar há tempo demais, não há uma tradição de transparência. É isto, digamos que é a minha mensagem principal e eu não sei como é que isto se resolve. António, mas já agora deixa-me perguntar-te, foi esse conjunto de, apontaste aqui 2 ou 3 situações, foi esse conjunto de situações que te fez criar o artigo 37? Não, isto foi uma coisa comigo. Não, o artigo 37 nós criámos porque nós achamos que muitas das coisas que acontecem com os jornalistas, a certa altura já ninguém se lembra. Ou seja, já ninguém se lembra que, digamos, determinada instituição, para dar um exemplo, um dos primeiros casos que nós registámos lá, ninguém se lembra que o ministro Cravinho, que agora diz que não sei quê, blá blá, não sei quantos sobre o Hospital Militar, impediu o acesso dos jornalistas à auditoria. Está no artigo 37, saiu nos órgãos de comunicação social. O Filipe Santa Bárbara, da TSF, pediu a auditoria foi classificada como confidencial e o ministro não desclassificou a auditoria. Portanto, o ministro não queria que se soubesse. Portanto, ou seja, tudo isto, este é um dos primeiros casos que lá está registado. O que nós queríamos com isto é que os casos fiquem escritos, porque depois as pessoas perdem. Mas quantos jornalistas é que foram, digamos... Para a memória futura, não é? Para a memória futura, porque depois aquilo está tudo disperso. No fundo, a única coisa que nós estamos a fazer é compilar num único site. Ainda esta semana, no domingo, foi agredido um fotojornalista do jogo no estádio do Sporting de Braga. Daqui a uns dias ninguém se lembra que ele foi agredido e, portanto, isso precisa estar registado. Há uma decisão da ERC daqui de há uns dias sobre o Mirante. O Mirante, o jornal regional, foi impedido de entrar numa conferência de imprensa. E, portanto, a ERC entregou o caso ao Ministério Público. Daqui a uns meses pode ser que alguém se digne perguntar ao Ministério Público o que é que fez com a queixa que a ERC nós registamos. O único objetivo é registar e ficar registado. E, eventualmente, depois escrevermos sobre o assunto. As coisas que nos preocupam mais, neste momento, eu diria que é o acesso aos documentos da administração. É uma coisa que nos preocupa bastante, porque temos muitos casos, e alguns dos casos, digamos, foram parar a tribunal, alguns dos casos foram resolvidos já em tribunal a favor dos jornalistas. Os outros casos é a questão da violência sobre os jornalistas, que também temos registado. Infelizmente isso está a acontecer cada vez mais. No futebol e não só, e as ameaças sobre os jornalistas, o Rui Santos foi ameaçado, a mulher foi ameaçada, etc. E tudo isto, não ficando registado, as pessoas a certa altura esquecem-se. E, portanto, a nossa ideia era só uma plataforma onde vamos registando ao longo do tempo. Às vezes registamos 2 ou 3 meses depois. Por exemplo, uma das coisas que nós temos dificuldades, já agora deixem-me dizer isto, a classe também tem imensa culpa, digamos assim, em não registar estes casos, em não falar sobre estes casos. A ERC tomou imensas decisões durante o ano passado relativamente a queixas de jornalistas que não estão na plataforma. Porquê? Porque eu nem nenhum dos meus colegas consegue escrever uma notícia sobre aquilo. A ERC não identifica o jornalista, diz jornalista, e eu a partir daí não posso fazer nada. Ou seja, uma notícia daquilo dizer, a ERC decidiu que não sei o que, ou seja, eu tenho que contar, eu tenho que perceber o que é que se passou exatamente para conseguir escrever uma pequena notícia. E muitas das queixas da ERC, que foram recentes, aliás, em novembro, acho que não há nenhuma, das que a ERC agora tomou em novembro e dezembro, não temos lá nenhuma registada por essa simples razão que não conseguimos. Já andamos a tentar, falamos com A e com B, tu sabes quem é que terá feito queixa sobre não sei o quê para perceber o que é que se passou a seguir. Se o documento foi dado, todas estas decisões da CADA têm sido a favor dos jornalistas. E, portanto, nós gostávamos de saber o que é que aconteceu a seguir. O documento foi dado, não foi dado, etc., para podermos registar, não é? Muito bem, obrigada, António, e ao Sérgio e à Teresa também. Isto só faz sentido convosco e com o debate
que pretendemos fazer esta noite. Portanto, a partir de agora, sintam-se à vontade com aquela indicação que vos dei há bocadinho, levantando a mãozinha para isto ser minimamente organizado, e perguntem ao Sérgio Pratas, ao António Ganado e à Teresa Ribeiro o que bem entender. Vamos começar já pela Cláudia Martins. Olá, obrigada. Eu queria perguntar uma coisa muito prática ao Sérgio. Muitas vezes, e pegando até no que o António estava a dizer, nós somos os primeiros às vezes a não fazer queixa, a não assumir uma posição, seja por medo, às vezes, eu acho que a maior parte das vezes é por medo. E eu queria perguntar ao Sérgio, sempre que um jornalista faz esse pedido à CADA de acesso, se a instituição, o organismo que vai ter que fornecer esses documentos, se de alguma forma é avisada ou notificada desse pedido de acesso, ou se é garantida essa distância, digamos, ou essa informação se é mantida em uma espécie de anonimato, protegendo quem tenta aceder a esses documentos. Obrigada. Mais alguém? Então, se calhar, enquanto não vencemos esta timidez, podemos... o Sérgio pode responder à Cláudia, já, sim. Obrigado, Paula. Permitam-me só aqui uma nota prévia antes de responder à Cláudia. A propósito daquilo que o António disse, só trazer aqui duas ou três questões, enfim, para a nossa reflexão. Enfim, para dizer o quê? Para dizer sobre as questões que o António foi colocando, procurar aqui refletir um bocadinho sobre a raiz do problema. Eu acho, e o António eu concordo com o que disse, há aqui uma tendência, mas isto é uma tendência natural, de quem detém o poder ou de quem detém a informação para esconder, não é? Para não disponibilizar a informação. A informação é poder. E, portanto, enfim, e quando é um jornalista a pedir, enfim, por maioria de razão, não é verdade? Portanto, há aqui claramente uma tendência, eu diria, quase natural para resistir à disponibilização da informação. Depois há uma segunda componente, e o António falava nela, que tem que ver com a nossa cultura administrativa. Portanto, durante muitos anos nós tivemos um modelo que assentava numa ideia muito simples, era na ideia de que quanto mais fechada e afastada das pessoas tivesse a administração, mais imparcial ela seria, não é? Melhores decisões tomaria. Portanto, havia aqui um conjunto de barreiras e de bloqueios que visavam garantir que a administração estava afastada do cidadão e desta forma poderia naturalmente tomar, enfim, as melhores decisões. Bom, e a verdade é que esta administração fechada e opaca se manteve até muito tarde, não é? Como disse há pouco, a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos é de 93. Bom, o que eu acho que aconteceu, António, é que a partir de 93 houve efetivamente aqui um processo de abertura e de transformação que não nos permite estar, enfim, totalmente satisfeitos com o caminho que foi feito, mas eu acho que é importante, enfim, olhar para aquilo que mudou entre 93 e hoje, enfim, e vocês têm esta visão, têm esta experiência, fizeram este percurso. E eu acho que hoje temos aqui uma realidade que, apesar de tudo e apesar dos limites que tem, é bastante diferente. A primeira grande diferença é que o acesso à informação passou a ser um direito. Ou seja, não é uma prerrogativa da administração dar ou não dar. Eu dou esta e não dou aquela. Não, a partir do momento em que é publicada a lei, ela institui claramente um direito de acesso e a partir daqui eu posso recorrer à CADA, posso recorrer aos tribunais e posso de facto obrigar a administração pública a disponibilizar-me aquela mesma informação. E esta mudança é de facto uma mudança que, do ponto de vista qualitativo, ela é bastante grande. Depois, a questão da divulgação ativa, enfim, que está ainda a dar os primeiros passos, como é evidente, eu acho que é um caminho que vai também contribuir para transformar esta realidade, não é verdade? Ou seja, quando
enfim, parte significativa dos documentos que existem em posse da administração pública são disponibilizados de forma proativa pela própria administração pública. Esta é também uma mudança muito, muito significativa. Mas eu compreendo perfeitamente a preocupação que o António coloca e a questão que traz, e sobretudo esta interrogação, e sobre a qual queria só dizer uma coisa para terminar, que é o António coloca aqui esta questão de que não houve ao longo destes 30 anos, e eu concordo com o António, não houve uma verdadeira transformação na cultura interna da administração pública. Portanto, nós não temos uma administração pública que, enfim, seja mais transparente. Ela tem que ser obrigada, efetivamente, a disponibilizar o acesso à informação. Mas a lei, é curioso porque a lei previa aqui uma figura muito importante. A lei, quando surgiu logo em 93, criou duas figuras institucionais com o objetivo de contribuir para esta transformação cultural. Uma delas era a CADA, não é verdade? Que pode intervir junto da administração pública com informação, com ações de sensibilização, formação, etc. Mas havia uma segunda figura, que é a figura do responsável do acesso à informação. Portanto, a ideia era termos uma instituição nacional independente que pudesse intervir não só para ajudar a administração a esclarecer dúvidas que tenha sobre o acesso, mas também a intervir em sede de queixa, mas simultaneamente a ideia era que cada entidade administrativa tivesse uma espécie de encarregado de proteção de dados, mas para a transparência, com o objetivo de ele próprio ajudar a informar e ajudar a fazer a transformação interna que era necessário fazer. Ora bem, e o que aconteceu é que durante muitos anos ninguém designou responsáveis do acesso à informação, e continuámos durante muitos anos a não ter responsáveis do acesso à informação nas várias entidades públicas. Ao contrário do que acontece com o encarregado de proteção de dados, a lei não prevê nenhuma sanção para quem não designa responsável do acesso à informação. Ora, temos aqui uma diferença, e isto também podemos questionar esta opção, que é uma opção do legislador. Agora, dizer-vos que nos últimos anos, apesar disto, nos últimos anos tem havido uma evolução positiva. Nós na CADA passámos a fazer uma coisa que é, sempre que recebemos uma queixa ou um pedido de informação de uma entidade da administração pública que não tem responsável do acesso à informação, em todas as comunicações que fazemos com essa entidade, dizemos, atenção, porque nos termos da lei é obrigatória a designação de um responsável do acesso à informação e vocês ainda não designaram o vosso responsável do acesso à informação. E só com este esforço de comunicação e de alerta, quero-vos dizer que nos últimos anos tem havido uma movimentação positiva neste sentido. Bom, e neste momento temos ainda um número muito reduzido, cerca de 160 responsáveis do acesso à informação no nosso país, mas já é uma mudança e um sinal positivo. Agora, não tenho dúvidas nenhumas, esta figura era uma figura importante para poder ajudar a fazer a tal mudança que o António refere. Para terminar, queria só dar-vos aqui um dado, que é o seguinte, enfim, para quantificarmos um bocadinho mais, nós em 2022 tivemos na CADA 56 queixas de jornalistas. 56 queixas de jornalistas. Destas 56 queixas, e agora vou responder à pergunta que a Cláudia Martins colocou, nós quando recebemos uma queixa, seja de um jornalista, seja de um particular, notificamos sempre a outra parte para se pronunciar, ou seja, e fazemo-lo enviando a própria queixa, dizendo, temos aqui uma queixa com base nestes argumentos, permitindo que a administração pública possa, ou querendo rever de imediato a sua posição, ou então contestar, naturalmente, a posição do queixoso, ok? Portanto, Cláudia, nós notificamos sempre a entidade de que houve uma queixa. Esta queixa normalmente surge na sequência de um requerimento de acesso, portanto a pessoa não se consegue esconder atrás do anonimato porque em rigor ela já fez um pedido de acesso, identificou-se no pedido de acesso, como não lhe foi disponibilizada a informação, ela apresenta uma queixa à CADA. Bom, para vos dizer que destas 56 queixas, 21 foram arquivadas porque a administração pública, notificada pela CADA, disponibilizou de imediato o acesso à informação. Nem houve necessidade da CADA elaborar parecer. Muitas vezes o que acontece é que o prazo de resposta
que a lei prevê, enfim, sobretudo em algumas organizações muito grandes, por vezes é insuficiente para darem a resposta, e é 10 dias úteis. Portanto, aquilo que a lei prevê é que a entidade em 10 dias úteis disponibilize a informação ou responda porque é que entende que não deve disponibilizar essa informação. Muitas vezes o que acontece, e nós na CADA confrontamos muitas vezes com isto, é que passados 10 dias o requerente apresenta uma queixa, nós notificamos, e a notificação que fazemos, aquilo que o António dizia é verdade, do ponto de vista da rapidez, procuramos, de facto, nós recebemos uma queixa hoje, no dia a seguir a entidade requerida é notificada de que recebemos uma queixa para se pronunciar, e, portanto, muitas vezes o que acontece é que, confrontada com a comunicação da CADA, a entidade requerida vai pegar no processo, analisa e disponibiliza de imediato o acesso à informação. Portanto, destas 56 queixas de jornalistas, 21 foram arquivadas porque, entretanto, o acesso foi disponibilizado e não houve necessidade de intervenção da CADA. As outras 35 avançaram para parecer. Bom, e o que eu vos posso dizer é que destas 35 queixas que foram para parecer, nas 35 situações o parecer da CADA foi favorável ao jornalista. Portanto, não houve uma única situação em que o parecer da CADA fosse desfavorável, não é? Nos 35 casos em que a queixa avançou para parecer, em todos os casos a CADA deu um parecer favorável. Bom, e nós, como o António dizia muito bem, só para esclarecer isto, nós sempre que emitimos o nosso parecer, comunicamos-los às partes e pedimos à administração pública que depois nos dê indicação do seguimento que deu a esses mesmos pareceres. Bom, e em relação a estes 35 pareceres favoráveis, quero-vos dizer que em 22 casos a administração nos comunicou que o acesso foi facultado. Em 4 casos comunicou que o acesso não foi facultado e, portanto, a administração pública, apesar do parecer da CADA, manteve a sua posição, e em 9 situações nós não obtivemos resposta por parte da administração pública. Portanto, a administração pública não nos comunicou qual foi o seguimento que deu em relação ao pedido que fez. Portanto, este é o caminho para dizer que, de facto, nós parece-nos já fizemos aqui um caminho relevante até aqui. Agora, eu estou completamente de acordo com o que o António disse, nós não temos que estar satisfeitos com, enfim, com aquilo que se foi conquistando ao longo destas 3 décadas, há ainda um caminho a fazer, e este caminho a fazer, eu penso que passa muito por isto que estamos aqui a fazer hoje, que é muito olhar para as várias partes interessadas, refletir um bocadinho sobre aquilo que é este modelo que nós temos em vigor, questioná-lo, naturalmente. Há pouco falávamos, bom, os parceiros da CADA podem ser vinculativos ou não. Esta é uma questão que nós temos que discutir e temos que refletir. O responsável do acesso à informação é uma figura importante, mas a verdade é que não há nenhuma sanção para quem não designa o responsável do acesso à informação. Faz ou não faz sentido haver uma sanção à semelhança do que existe em relação ao encarregado de proteção de dados? Portanto, há aqui de facto um caminho. Este trabalho que a plataforma, enfim, 37 vai desenvolvendo é extremamente importante. É muito importante falar sobre estas matérias, mas eu penso que há aqui de facto um caminho a fazer, e o que eu vos queria dizer é que a CADA, este ano enfim, em que estamos a assinalar os 30 anos da LADA, enfim, uma das coisas que vamos fazer, para além de um ciclo de seminários, etc., é um trabalho de avaliação sobre o impacto da própria lei, ou seja, temos 30 anos de lei, queremos este ano, até para ajudar o legislador a refletir em futuras revisões da própria lei, queremos um bocadinho refletir sobre o impacto, ou seja, se aquilo que eram os objetivos da própria lei foram ou não foram cumpridos, foram ou não foram concretizados, e em que medida, de facto, podemos aprofundar este caminho que o país tem vindo a fazer e que, de facto, não nos pode deixar, naturalmente, completamente satisfeitos. Sérgio, eu ia só perguntar-lhe, pedir-lhe para especificar um bocadinho mais. Eu penso que percebi que disse que estas 56 queixas são do último ano, certo?
É isso, sim. A Sofia Branco pergunta aqui, provavelmente ela não pode ligar o microfone, imagino eu. Ela pergunta aqui, e comparativamente a outros países com algo parecido com a CADA, esse número significa o quê? Se calhar depois do Sérgio juntávamos aqui também à conversa a Teresa Ribeiro, porque há bocadinho eu ouvia enaltecer na intervenção inicial este trabalho da CADA em Portugal e provavelmente tem também conhecimento de outros organismos semelhantes. Já agora, pedia-lhe também, Sérgio, que se fosse possível nos dissesse 56 são queixas de jornalistas. E isto significa o quê no cômputo geral? Ou seja, quantas queixas? Obrigado, Paula. A questão do direito comparado e das realidades comparadas é muito interessante. Nós temos, enfim, variadas situações. Temos a partir dos anos, sobretudo a partir dos anos 70, assistimos de facto a uma disseminação generalizada de leis de acesso aos documentos administrativos, não é? Portanto, houve aqui, sobretudo associado ao processo de reforma administrativa, elas foram efetivamente surgindo e foram sendo implementadas em diversas latitudes. E, portanto, neste momento há um número muito significativo de países que têm lei de acesso ou leis de acesso aos documentos administrativos. Depois há aqui algumas variações, e a falar sobretudo na CADA. A nossa lei de 93 é fortemente inspirada na lei francesa, portanto a nossa realidade do ponto de vista do acesso aos documentos administrativos, quando surge, é profundamente inspirada na realidade francesa. E há aqui uma opção, que é uma dupla opção, que é discutível. Há outras experiências completamente diferentes e que passam por duas vias fundamentais, que é, em primeiro lugar, em Portugal optou-se por ter um órgão colegial, não é verdade? Portanto, a CADA é composta por 11 membros. Há muitos países que têm também um órgão, enfim, de queixa, não é? Um órgão que funciona como garantia do acesso aos documentos administrativos, mas que é um órgão unipessoal, portanto tem uma pessoa, tipo provedor de justiça, não é? Portanto tem uma espécie de provedor da transparência, uma pessoa a quem eu posso apresentar as minhas queixas e que naturalmente vai fazer uma apreciação relativamente às queixas. Bom, e esta é já uma diferença muito interessante e importante nós podermos aqui refletir. O que eu vos posso dizer é que da experiência que tenho na CADA, de muitos anos de trabalhar na CADA, é de que o ser um órgão colegial é uma fortíssima garantia de imparcialidade da própria entidade, não é? São 11 membros. Neste momento não é possível, mas já houve alturas em que faziam parte da CADA, por exemplo, 2 deputados da Assembleia da República. Temos também representantes do governo, dos governos regionais, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Ordem dos Advogados, da Associação Nacional de Municípios, portanto há uma composição efetivamente plural. Bom, e eu não vos posso garantir que ao longo destes 30 anos não tenha havido tentativas de influência relativamente aos membros da CADA, não é verdade? Estamos a falar de pessoas que eram deputados, tinham uma responsabilidade política, etc, etc, e portanto houve certamente, não é? Terá havido certamente tentativas. Agora, qual é a vantagem de ser um órgão colegial? Eu se conseguir, ou se eu tentar influenciar um dos membros da comissão, tendo uma comissão com 11 elementos, torna-se praticamente impossível eu conseguir de facto ter ali uma influência dominante na própria comissão. E como os membros são designados por um conjunto muito alargado de entidades, este parece-me ser um fator muito importante. Outro fator relevante tem que ver com a doutrina, ou seja, a CADA vai consolidando uma posição, um conjunto de posições sobre o acesso aos documentos e naturalmente essa doutrina vai se mantendo relativamente constante.
E esta é também uma garantia, não é verdade? Portanto, não pode a CADA de repente, enfim, por dar cá aquela palha, mudar completamente aquilo que diz sobre uma determinada matéria ou sobre uma determinada situação. E, portanto, esta questão é uma questão efetivamente significativa, não é? E, portanto, eu penso que a nossa experiência foi feliz, embora tenha sido, como disse, inspirada na experiência francesa, foi de facto uma experiência feliz e tem sido uma experiência feliz do ponto de vista da independência e da isenção. Eu não estou a dizer que a CADA tomou sempre boas decisões, não é verdade? Posso-vos dizer que já houve muitos momentos relativamente aos quais, reparem, surge uma lei nova, e a lei nova altera um conjunto de matérias e relativamente a isso a CADA tem que naturalmente ir aprofundando e consolidando uma nova doutrina sobre a mesma. Os membros da comissão vão saindo uns membros, entram outros membros e portanto há também naturalmente aqui uma evolução e há aqui um conjunto de matérias que naturalmente são sensíveis, são discutíveis e não são a preto e branco. Percebem? Muitas vezes as decisões não são efetivamente evidentes, não é sou pela transparência ou sou contra a transparência. Muitas vezes o que está aqui em causa é um conflito efetivo entre direitos constitucionais que estão em conflito e nós temos que tomar uma decisão em que um se vai sobrepor ao outro, não é? E pode ser a proteção de dados. Ou pode ser a liberdade de informação, e portanto muitas vezes não é fácil. E portanto, do ponto de vista do direito comparado, há aqui duas questões fundamentais, que é o termos um órgão colegial ou um órgão individual, e esta é uma opção, e a outra opção é de facto, já falámos aqui, é de termos um órgão cujas deliberações são ou não vinculativas, não é verdade? E, portanto, esta é também uma opção do ponto de vista do direito comparado. Temos vários países em que as deliberações são vinculativas e, portanto, essa é uma experiência já experimentada, não seria para nós uma coisa completamente nova, porque existem vários países que optaram por esta via. Bom, o ser vinculativo, vamos lá ver, o ser vinculativo significa que a administração pública, quando recebe o parecer da CADA, tem que o seguir. Agora, isto não significa, ou melhor, normalmente este sistema o que permite é que a administração pública, não concordando, se o parecer for vinculativo, não concordando com esse parecer, a própria administração pública o possa impugnar junto dos tribunais. Portanto, neste caso funciona um bocadinho ao contrário. Em vez do parecer não sendo vinculativo, a administração não o cumpre e é o jornalista ou o cidadão que tem que impugnar junto dos tribunais, funciona ao contrário. A administração está obrigada a seguir o parecer, se não concordar com ele, é a administração que no fundo tem que recorrer aos tribunais para não cumprir o parecer da CADA. Agora, isto tem implicações do ponto de vista organizacional, queria-vos trazer aqui isto, ou seja, nós temos, enfim, uma estrutura relativamente pequena, e, portanto, o facto dos pareceres serem vinculativos, nós fazemos pareceres, e há bocadinho a Cláudia perguntava isto, nós fazemos pareceres nesta base, nós recebemos a queixa do particular, notificamos a entidade requerida, temos os argumentos que são invocados pela entidade requerida e a partir dos argumentos das duas partes nós emitimos uma posição relativamente àquela temática e àquela problemática e apreciamos-la do ponto de vista jurídico, tem direito ou não tem direito de acesso. Se os pareceres passassem a ser vinculativos, nós teríamos que pedir aos serviços da administração pública que nos disponibilizassem os documentos para nós avaliarmos em concreto se deviam ser ou não disponibilizados e em que parte é que deviam ser disponibilizados. Portanto, isto implicaria, do ponto de vista do processo, eventualmente mais alguma morosidade e, naturalmente, do ponto de vista da estrutura, a necessidade de termos uma estrutura com uma outra dimensão. Mas são questões que, naturalmente, têm que ser discutidas, devem ser discutidas e, como dizia há pouco, nós vamos avaliar a atual política pública da administração aberta e alada, e esta vai ser certamente uma das questões que está em cima da mesa. Aliás, a ideia é poder ouvir os vários stakeholders ou as várias partes interessadas nesta problemática e ouvi-los também sobre estas matérias, não é? Sobre estas questões. Aquilo que nos leva a questionar se faz ou não faz sentido dar esse passo é o facto de a intervenção da CADA continuar a ser particularmente eficaz. Como vos disse, cerca de 90% das situações, em cerca de 90% das situações, os serviços da administração acompanham
o entendimento que é proposto pela CADA. Bom, Muito sobre bem. sobre a questão que a Paula, só para terminar, sobre a questão que a Paula colocou, nós tivemos cerca de 1000 queixas, portanto estamos a falar de 5%. As queixas dos jornalistas em 2022 foram cerca de 5%. Muito obrigada, Sérgio. Licina Girão, que tem ali já a mãozinha no ar há tanto tempo, e depois logo a seguir o Vítor Mota, que também tem uma questão. Ok, então boa noite a todos, obrigada por este debate, porque até agora pelas funções que estou a desempenhar na Comissão da Carteira de Jornalista, estas questões interessam-me particularmente, como devem calcular, não é? Também a nós nos pedem acesso a informações, a dados, e uma das questões com que nos deparamos, para já temos uma equipa muito pequena, depois não temos efetivamente o tal responsável pela informação, não é? Assim como, porque são apenas 5 pessoas e não é possível. Mas poderíamos até ter, ou eleger uma pessoa que fosse, mas temos uma dificuldade que não sei se nos podem aqui ajudar, algum dos presentes, que é como é que formamos essa pessoa? Para que a pessoa possa realmente, depois, quando é confrontada com um pedido, como nós somos, selecionar sem, porque obviamente que queremos que seja, disponibilizar os dados, mas que dados é que podemos efetivamente disponibilizar, uma vez que estamos a falar de uma comissão que, portanto, onde os jornalistas se acreditam, e portanto os dados são por natureza muito sensíveis, não é? Porque são dados que envolvem os jornalistas, queixas que são apresentadas contra os jornalistas, denúncias, queixas que por vezes não são arquivadas, podemos ou não divulgar esses dados, quer dizer, em condições os podemos fazer, podemos ou não divulgar as nossas atas, em que condições as podemos divulgar, quer dizer, como é que formamos a pessoa? Há algum local onde pudéssemos formar alguém que depois pudesse ter alguma competências para decidir a bem da transparência o que é que efetivamente se pode divulgar? E é essa a questão que eu levanto. Tudo, eu estava a dizer tudo. Podes divulgar tudo. Da Se calhar Comissão da juntávamos a questão do Vítor Mota também. Ok, talvez sim. Eu aqui um bocadinho inspirado na intervenção do António, tinha aqui, deixava aqui a questão se não seria mais fácil, talvez, se calhar no princípio não, mas depois eventualmente, de partir do princípio, já que o que a lei configura é que todos os cidadãos têm acesso aos documentos públicos, tornar efetivamente todos os documentos públicos e só aqueles que de facto são mais sensíveis não fossem públicos e carecessem esses de um pedido de autorização de consulta e tudo o resto ser completamente disponível, as entidades terem, já que partindo do princípio que os documentos hoje em dia estarão todos digitalizados, portanto, um pouco mais difícil seria do que depois da estrutura estar montada em cada entidade, de carregar num botão e esse documento ficar acessível, já que o documento é público, ou partindo do princípio que eles são públicos, e só mais tarde é que só aqueles mais sensíveis, ou que tivessem dados, ou casos que fossem de facto mais sigilosos, ou outra situação, é que carecessem de um parecer de disponibilidade. Obrigada, Vítor. António Granado? Eu gostava de ouvir a Teresa sobre esta questão do parecer vinculativo ou não é? Se ela tem experiência de outros países e como é que isto tem sido tratado. Eu ia dar exatamente a palavra depois. Já que a Teresa vai falar, desculpa, eu não consigo levantar a mão, não sei porque estou num ecrã diferente e não sei onde é que se levanta a mão. Posso levantar esta? Estou a ficar sem rede. Sem bateria, portanto. Sem bateria, ok. Só um bocadinho. Preciso só de um bocadinho Tá bem. para resolver este problema. Eu ia juntar uma pergunta à tua, está bem, António, pode ser? Sim. Que assim se calhar era mais fácil. Exatamente. Teresa, posso juntar uma questão, por favor? Junte do se Granado. quiser.
Quer dizer, Tem a ver com a transparência precisamente da administração pública e da sua experiência na OSCE, porque nós aqui, como o Granado dizia, temos um historial muito grande, de quase 50 anos, de encobrir, não é? De esconder. Nos outros países, esta questão da transparência da administração pública é já um dado garantido ou também há dificuldades? como eu lhe disse há pouco, e começo agora por essa questão, como eu lhe disse há pouco, a OSCE tem 57 Estados participantes com uma diversidade em termos culturais, em termos de tradição jurídica, etc., que é enorme, não é? Portanto, desde os países, tem os países nórdicos, mas tem a Ásia Central, tem a Europa, tem a Europa de Leste, tem o Cáucaso do Sul, portanto é impossível estabelecer aqui um padrão. Nós temos na realidade dos países nórdicos, por exemplo, uma aposta que é muito antiga, muito consistente relativamente à questão da transparência da administração, e depois temos, obviamente, no caso da Ásia Central, a experiência rigorosamente oposta a essa. Portanto, eu diria que não é possível eu dizer-lhe, a tendência é mais neste sentido ou no outro, porque o mosaico é de facto um mosaico, digamos assim, e portanto junta realidades muito diferentes. Agora, eu já agora gostava de voltar um bocadinho atrás, não tanto, portanto, porque esta é a realidade com que eu sou confrontada. Eu não vivo em Portugal e agora fiquei, e portanto, com humildade confesso que não conhecia, ou por outra, conhecia o artigo 37, mas não com o detalhe que hoje aqui tive, por causa da intervenção, por força da intervenção do António Granado, e parece-me, aliás, uma excelente iniciativa. Agora, ela é suficientemente conhecida, mesmo em Portugal, é que uma coisa é ela ser conhecida no ambiente académico, no círculo dos jornalistas, etc. Agora, essa é o tipo de iniciativa que pode e deve ser fortemente disseminada pelos cidadãos, porque os cidadãos têm que perceber que é possível, primeiro, que a questão do acesso à informação é da maior importância para o exercício de um direito fundamental que eles têm, e portanto, que é o direito à informação e à liberdade de expressão, e por outro lado, e isso eu também gostaria de perguntar ao António, é se no vosso caso parece-me que a vossa plataforma tem algumas semelhanças com a plataforma do Conselho da Europa, porque aparentemente reúne todas aquelas obstruções, digamos assim, à atividade dos jornalistas. Gostaria que me confirmasse isso, porque acho que isso é importante, mas eu diria que a LADA, e nós já ouvimos, sim senhora, que a CADA que vai fazer digamos que alguma, que vai fazer a sensibilização das diferentes partes envolvidas, etc. Mas eu pergunto-me se isso é feito de uma forma sistemática, porque a mudança de paradigma, a mudança cultural para que de facto todas estas questões passem a estar no domínio público, que sejam olhadas pelos cidadãos como direitos e não apenas como, enfim, como uma magnanimidade da administração, e portanto é preciso inverter esse paradigma, não é? E para inverter esse paradigma, de facto, é preciso
que a sensibilização seja constante. E eu pergunto-me se ela existe em Portugal, e esta é genuinamente uma curiosidade que eu tenho. Isto é verdade tanto para a CADA, como é verdade para a iniciativa do António Torrado. E se, por outro lado, têm, o que é que fazem com essa informação? O governo responde a essa informação ou não? Porque no caso do Conselho da Europa, aquilo que acontece é, nós temos as queixas, digamos assim, e depois é possível aos governos responderem ou reagirem àquelas que foram as questões suscitadas pelos queixosos. Portanto, criar ali uma dinâmica e, no caso do Conselho da Europa, os Estados normalmente respondem porque essa plataforma, a plataforma do Conselho da Europa tem uma visibilidade que vai muito para além da fronteira nacional e, como tal, afeta de uma forma mais impressiva os Estados e, portanto, eles reagem. O que é que, António, esta pergunta é para si, se não se importa, agora sou eu que lhe faço a pergunta, o que é que fazem para dar maior visibilidade a essa plataforma? Como é que vê isso? Como é que vê essa possibilidade? Fazem relatórios? Apresentam-nos? Enfim, gostava de perceber um bocadinho, porque isso é importante e pode ser inclusivamente uma boa prática que em algum momento em algum dos workshops, dos imensos eventos que nós aqui fazemos, possa ser igualmente interessante para apresentar a outros Estados participantes e, sobretudo, para apresentar aquela que é a comunidade dos média, que é a primeira a estar interessada numa experiência como essa. Mas eu gostava de ouvir isso, porque isso para mim era importante. E claro está que gostaria muito de levar uma experiência que fosse uma experiência em Portugal. Sim, a plataforma, Teresa, a plataforma começou há um ano. Nós lançámos a plataforma em janeiro de 2022, portanto, só começámos a registrar casos em janeiro de 2022. A plataforma tem muito poucos casos registados, ou seja, o que nós entendemos fazer, aliás, está em preparação, é, em vez de fazermos um relatório, vamos fazer este ano, neste primeiro ano, em vez de fazermos um relatório devido ao número bastante reduzido, nós ainda tentaremos resolver algumas destas questões das queixas que foram feitas à CADA e que nós não conseguimos escrever nada sobre elas, porque não conseguimos saber praticamente nada para escrever aquela pequena notícia. Nós o que vamos fazer este ano, nós combinamos entre nós que no Dia Nacional, do Dia Internacional de Liberdade de Imprensa, escreveremos 3 artigos diferentes sobre a plataforma que publicaremos em órgãos de comunicação social diferentes, de forma a chamar a atenção para algumas das coisas que neste primeiro ano aprendemos com a plataforma. E, portanto, essa vai ser, digamos, a ação que faremos este ano. Foi o que combinámos entre nós, aliás, combinámos na semana passada isto. E, portanto, nós vamos fazer uma tentativa de divulgação maior da plataforma nessa altura. A Teresa tem razão quando diz que a plataforma segue algumas das questões que estão na plataforma do Conselho da Europa. A plataforma do Conselho da Europa, uma plataforma norte-americana semelhante e também um site italiano chamado Ossigeno per l'Informazione, que é também um registro dos casos todos que se passam em Itália. Nós inspirámos-nos em algumas dessas categorias. Portanto, nós criámos as categorias indo buscar um bocadinho a cada uma delas. Por exemplo, nós não temos alguns dos crimes mais graves de liberdade de imprensa, nós não os previmos, mas podemos lá pô-los. Exemplos, em Itália, há não sei quantos jornalistas, eu acho que não chega a 20, mas é mais do que 10,
estão sob proteção policial da polícia 24 horas por dia. E isso está registado na plataforma deles. Por exemplo, na plataforma do Conselho da Europa estão registados mortes de jornalistas durante o exercício da profissão. Eu acho, portanto, esse tipo, se for ver o artigo 37, não está lá. Se alguma vez acontecer, nós acrescentaremos essa categoria. Mas nós pareceu-nos que estas categorias, por exemplo, uma categoria que lá está, porque foi decidida, digamos assim, porque foi muito falada e tem sido muito falada, foi decidido até uma coisa que nunca ninguém cumpriu no último Congresso de Jornalistas, que é as conferências de imprensa sem direito a perguntas, que é uma coisa que é, digamos, eu diria originária, não sei se é originária de Portugal, mas é de qualquer forma extremamente original, porque uma das coisas que eu vejo fazer, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos, quando diz que abatemos o Osama Bin Laden, a Casa Branca grava uma declaração e ponto final. Se ele não quer perguntas, não aparece em frente a jornalistas. O presidente norte-americano não se atreve a apresentar-se em frente de jornalistas e não aceitar perguntas. Portanto, o que é que faz? A Casa Branca grava uma declaração e diz, abatemos o Osama Bin Laden nesta noite, etc, etc. Ou faz outra qualquer declaração. Portanto, é uma maneira de evitar de fazer dos jornalistas aquilo que os jornalistas não deviam aceitar, que é fazer pés de microfone a aceitar declarações, dizer eu estou aqui só para fazer uma declaração. Então grava a declaração e manda a declaração. Não faz sentido absoluto. Ou então faz um comunicado de imprensa e nós utilizaremos o comunicado de imprensa, fazer deslocar os jornalistas para um sítio. Os jornalistas não poderem sequer fazer uma pergunta, não faz qualquer sentido. Portanto, por exemplo, essa conferência de imprensa sem direito a perguntas, nós acrescentámos, não está nem no Conselho da Europa, nem nas outras bases de dados que nós conhecemos. Portanto, nós fizemos uma pequena adaptação de categorias, discutimos algumas outras, por exemplo, uma coisa que nos parece que de alguma forma restringe, é uma ameaça à liberdade de informação, é a ameaça do processo judicial. Nós só registamos na plataforma ameaças não concretizadas de processos judiciais. Ou seja, quando o processo judicial acontece mesmo, nós não registramos. Eu vou processar o jornalista tal porque me fez uma pergunta que eu não gostei ou porque, nesse caso, nós registramos a ameaça. Se o processo judicial for para a frente, nós retiramos da plataforma, porque todas as pessoas têm o direito de, em tribunal, se queixar quem for, e portanto também têm direito de queixar os jornalistas. Já não me parece que a utilização de processo em tribunal, os famosos SLAPs, não é? Os SLAPs são mesmo ações para prejudicar os jornalistas, não é? Nós em Portugal ainda, quer dizer, já houve uma ou outra tentativa, poderia falar de uma ou outra tentativa de SLAPs, ou seja, de ações que são colocadas num valor de tal forma alto que obrigam o órgão de comunicação social a ceder. Não é? No público tivemos, quando eu era jornalista do público, no público nós tivemos um caso, digamos assim, em que, digamos, quando o processo atinge um valor tal que obriga muito dinheiro a transitar de uma conta, tem que haver provimento nas contas da empresa para o ano seguinte, nós tivemos um caso em que me parece que o jornal cedeu por causa disso. Foi o Champalimau, o António Champalimau, que processou o jornal em 1 milhão de contos. 1 milhão de contos. Portanto, 5 milhões de euros. Por causa de uma notícia que não gostou. E o público depois fez uma correção à notícia. Porque, digamos, passar 5 milhões de euros, ou fazer uma provisão de 5 milhões de euros, depois é uma coisa extremamente complicada. Portanto, há um ou outro caso em Portugal de tentativas de SLAPs, para já parece-me a mim que ainda não acontecem. Mas, como lhe disse, a plataforma é muito pouco conhecida. O Sérgio estava a falar, eu ponho agora aí um link para vocês verem, o Sérgio estava a falar do número de processos. Epá, o que é que eu fiz? Não, este link não pode ser, isto veio um link gigante. O Sérgio falou de uma série de processos, do número de processos da CADA. Há um estudo que foi feito, que foi publicado na revista de estudos de jornalismo, que foi feito por uns colegas da Universidade do Minho,
e que estudou as queixas apresentadas à CADA entre 2011 e 2016. E apenas 2,4% foram de jornalistas. Portanto, significa aquilo que o Sérgio estava a dizer, que é extremamente, digamos, importante, é que as queixas de jornalistas, se foi realmente de 5%, elas estão efetivamente a aumentar, e eu acho que isso é bom para a liberdade de informação. Quer dizer, não sei se é bom ou se é mau, ou seja, o facto das queixas estarem a aumentar significa que as entidades, se calhar, continuam a impedir o acesso aos documentos, mas a verdade é que de 2016 para cá nota-se um aumento deste estudo que foi feito sobre os primeiros anos da CADA. Eu vou pôr agora o link. Está aí. E há aqui uma nota que a Sofia Branco deixa, que é, mas tem crescido a tendência de bullying judicial e económico que atola jornalistas e média em processos, obstaculizando a continuação das investigações. Quanto a isso também estamos de acordo. Vou passar a palavra. Tem havido, deixa-me dizer uma coisa, Paulo, tem havido alguns casos, não é? Eu sei que, por exemplo, aquela investigação do Pedro Coelho sobre o BES e sobre aquela fundação, ajudem-me lá, qualquer coisa do Paço, como é que ele se chamava? Aquele senhor... César do Paço. Hã? César do Paço. Eu sei que o César do Paço tentou, não sei como é que está esse processo, mas eu sei que o César do Paço, para dificultar a vida da empresa, processou a SIC no Tribunal Norte-Americano. Portanto, isso fez a empresa gastar muito dinheiro na defesa. Não sei como é que está o processo, entretanto, os tribunais americanos resolveram arquivar, que não tinha ponto a ponto se lhe pega, mas ele, para dificultar o processo, para dificultar a vida da empresa, meteu um processo no Tribunal Norte-Americano para tentar, quando aquilo não tinha nada, como, digamos, a reportagem não tinha praticamente nada, tinha coisas que eram públicas e pouco mais do que isso. Eu Sofia lembrar aqui também o caso da IURT. Sim, também houve um processo, sim, é verdade. E então a minha questão faz mesmo muito sentido, porque aquilo que acabou de dizer, se quiserem fazer uma perseguição cerrada ao jornalista, podem recorrer à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. E a questão que eu ponho é, colocamos tudo cá fora? Querem mesmo saber o que se passa lá dentro a esse respeito? E depois, como é que ficam os jornalistas que são alvos permanentemente de perseguição e queixas, se colocarmos tudo cá fora, e queixas que, como acabou de dizer, algumas nem fazem sentido e tudo, como é que fica essa exposição pública desse jornalista, ou de um conjunto de jornalistas? Eu acho que as pessoas têm capacidade de ensinar. Eu não sou jurista, o Sérgio saberá muito melhor disto do que eu, mas eu diria que as queixas que não têm sentido absolutamente nenhum, as pessoas têm capacidade de analisar que elas não têm sentido absolutamente nenhum. E eu acho que é importante, muito sinceramente, eu acho que é importante para toda a classe perceber efetivamente que a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas sanciona efetivamente os jornalistas e retira carteiras. A ideia de que a retirada de carteiras, é secreta, como tem sido... Isso é público, só pode ser publicado depois do trânsito a julgado. Isso é público, eu estou a dizer aos jornalistas que são perseguidos com queixas sem fundamento, estava-me a referir a esses casos. Sim, mas eu acho que esses casos as pessoas, digamos, poderão analisar, não é? Temos aqui sim problemas, é também do RGPD, o que é publicado, etc. Mas se retiramos os nomes todos, nós ficamos sem saber do que é que estamos a falar, não é? Porque a certa altura há muita informação que é absolutamente necessária para nós percebermos do que é que estamos a falar, não é? É isso que eu gostaria de perceber. Saberá certamente mais do que eu e como é que isso pode ser feito, não é? Como é que essas decisões podem ser publicadas, não é? Isso podem ser. Para já há um impedimento legal, mas que pode ser alterado, não é? Pronto. Depois passamos mais tarde a palavra ao Sérgio. Para já vou passar a palavra à Leonor Fernandes, que tem uma questão para a Teresa Ribeiro, acho eu. É? Sim, doutora, eu estou aqui um bocadinho intrigada porque nós estamos todos a falar do acesso à informação
E a doutora... Mas escusa de me chamar senhora doutora, porque olha, doutorice Tá bem. é coisa que não existe então, quando a pronto. pessoa está cá fora e é uma grande... Ainda bem, fico mais à vontade. Mas há uma coisa que me está a fazer um bocadinho de espécie, porque a OSCE está a fazer agora a sua... É o OSCE, sim. Sim, eu digo OSCE, pronto, OSCE, Sim, vamos sim, dizer sim. assim. A OSCE está a fazer a sua reunião hoje e amanhã, penso eu. Sim, e pela primeira vez está uma delegação russa, composta por pessoas que inclusivamente têm sanções, não podem entrar na União Europeia. Isto há 2 anos que não acontecia, obviamente que a Ucrânia não gostou, boicotou, e é evidente que os jornalistas quiseram e querem, obviamente, estar presentes, claro, porque isto é história. Mas não exatamente. Não os deixaram, e a desculpa que a OSCE deu, a mim, causa-me muita impressão, porque é um argumento que nós ouvimos muito durante a pandemia, que é: não está em causa o acesso dos jornalistas às delegações para poderem fazer perguntas, é só uma questão logística, basicamente não cabem na sala. Deixe-me só... Eu explico-lhe o que é. Fechou, não se ouve, fechou o micro. É isso. Fechou o micro. Pronto, eu peço desculpa. Agora já estou a ser ouvida. Tenho muito gosto em responder, porque eu própria fui ouvida sobre isso, porque recebi da Associação Europeia de Jornalistas um pedido para me pronunciar sobre a matéria. Vamos lá ver. Primeiro, isto é a Assembleia Parlamentar da OSCE, não é? A Assembleia Parlamentar... Eu sou uma instituição autónoma dentro da OSCE, depois há o secretariado, enfim, não importa, mas há igualmente uma Assembleia Parlamentar. Estão, aliás, aqui em Viena, está aqui em Viena uma delegação também da Assembleia da República, uma delegação de deputados portugueses. E aquilo que aconteceu foi que, porque eu quis inteirar-me, porque a Assembleia Parlamentar tem o seu próprio secretariado, e quando recebi essa carta, pedindo explicações e pedindo, enfim, a minha intervenção para que os jornalistas tivessem acesso às salas, ao Hofburgo, portanto, naturalmente que eu tive que procurar a informação. E aquilo que se passa não é bem como a história está a ser contada. Primeiro, vamos lá ver, é verdade que são jornalistas, muitos dos parlamentares russos que aqui estão são parlamentares da Duma, abrangidos, alguns deles, pelas sanções europeias, mas aquilo que acontece é que o país anfitrião, que é a Áustria, é o país anfitrião da OSCE, de acordo com a lei internacional, tem que autorizar a entrada no país, mesmo daqueles que estão sob sanções, porque assim o ditam as regras. Da mesma maneira que o Lavrov também foi aos Estados Unidos, quando na Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, essa é a primeira, não tem diretamente a ver com a questão que me coloca, mas já agora acho que vale a pena também esclarecer isso. E depois, aquilo que aconteceu é que, normalmente, sejam qualquer destes acontecimentos, há uma parte que é reservada, obviamente, são as reuniões do Bureau. Há umas tantas reuniões que são reservadas, normalmente a essas os jornalistas não têm acesso. E eu aí compreendo, enfim, são reuniões que têm um caráter fechado, e quanto às outras, pelo menos foram esses os esclarecimentos que eu recebi do secretariado da Assembleia Parlamentar, todas elas seriam
transmitidas em direto, portanto, todos os jornalistas teriam acesso e poderiam, não dentro do Hofburgo, mas cá fora, igualmente entrevistar os parlamentares, falar com os parlamentares, etc., mas que haveria constrangimentos relativamente à sua entrada no edifício. Eu confesso-lhe que eu estava numa conferência na Unesco em Paris, e portanto não visitei as instalações, não sei exatamente quais eram as limitações, mas este tipo de limitações neste género de reuniões são relativamente habituais. Não, e foi essa, aliás, eu escrevi aos jornalistas, disse-lhes que me parecia que dentro das circunstâncias atuais as medidas adotadas eram relativamente equilibradas e proporcionais, e foi essa a minha decisão por um lado, ou o meu conselho por um lado. Ainda não sei, porque como lhe disse, acabei de chegar e não sei como é que depois as coisas aconteceram realmente. A reunião é hoje e amanhã, mas eu depois recebi a reação dos jornalistas, já num tom completamente moderado e percebendo exatamente aquilo que se estava a passar, e portanto já as coisas me pareceram completamente pacificadas. Portanto, admito que nesta reunião, até porque é amanhã o aniversário da invasão, e como tal, claro está, estando cá os russos, passando amanhã exatamente um ano desde a invasão, é claro que a curiosidade à volta da reunião era muito anormalmente elevada, digamos assim, porque normalmente, para além daqueles jornalistas especializados que acompanham os assuntos da OSCE, este tipo de reuniões não suscita assim um apetite extraordinário da parte na comunidade jornalística. E portanto Sim, foi isso que se passou. Sim, a informação que corre pelo lado dos jornalistas é que eles foram impedidos basicamente para não haver contacto com os russos, porque tinham algum receio que a comitiva russa fizesse daquela reunião um palco para passar a sua mensagem. E, portanto, resolveram então transmitir por online, o que obviamente os jornalistas assistem, mas tem um grande problema, é que não fazem perguntas. Claro, mas isso não podem fazer, nas sessões não podem fazer perguntas. Não é nas sessões. Não é nas sessões, ou seja, uma coisa é eu estar dentro da sala onde me posso cruzar com determinada pessoa, outra coisa é eu estar a vê-la a falar, mas depois não tenho acesso a ela. Tenho acesso, desde que espero cá fora, está a ver? Porque isso era possível. Pois, dizem isso, mas eu tenho algumas reservas, quem sou eu, mas que tenho algumas reservas que a comitiva russa venha cá fora ou outro qualquer falar, porque isto é, como se diz, é um assunto muito melindroso, não é? Quer dizer, os ucranianos boicotaram e, portanto, eu acho que há aqui... Mas este tipo de situações é outro constrangimento que, por exemplo, nós aqui em Portugal sentimos quando foi na pandemia, em que muitas vezes, e a Paula Sofia Luz e outras pessoas que estão aqui do sindicato se lembram, que nós pedíamos até ao Conselho Superior de Magistratura, por exemplo, no caso dos tribunais, para arranjarem sítio para jornalistas, porque de facto havia toda a gente que cabia, menos nós. E pronto, e de facto isso acaba por cortar o acesso à liberdade de imprensa, não é? É só isso. Não, sem dúvida, e percebo que este ano este ano há sempre, nesta sessão da Assembleia Parlamentar, é evidente, pelas razões que já referimos, que a curiosidade fosse muito maior e o interesse fosse muito maior. Isso, nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, mas aí eu percebo, aliás, aqui entre nós havia inclusivamente rumores de que poderia haver violência, que poderia, entre
deputados, não estou sequer a falar de jornalistas, e portanto eu aqui admito que se tivessem adotado medidas que não eram exatamente aquelas que no passado foram adotadas, porque as condições eram excepcionais. É que foram mesmo excepcionais. Aliás, a realização desta Assembleia esteve envolta numa polémica imensa, porque ninguém percebeu muito bem como é que alguém vai convocar a Assembleia Parlamentar precisamente para o dia em que se assinala um ano de... Pois, eu não queria dizer, nem queria dizer que se assinala, pois, enfim, mas em que passa um ano que aconteceu a invasão, não é? E portanto, ainda por cima, porque nos 2 últimos anos os russos, por exemplo, não foram convocados, não é? Portanto, também é assim. Não, os russos, quando a reunião é em Viena, o que acontece é, por exemplo, houve a sessão parlamentar em Birmingham, e aí os ingleses, porque a reunião não tinha lugar na sede da organização, os ingleses reservaram-se o direito de não emitir os vistos necessários, não é? Como os austríacos são país anfitrião, não podem recusar o visto. Essa é a diferença, e enfim, na próxima será em Vancouver, e tenho a certeza que os canadianos farão como fizeram os britânicos, e portanto não vai haver vistos. Aqui a circunstância era muito, muito particular, e os austríacos, eu sei que houve imensas críticas aos austríacos, mas eu compreendo os austríacos, era muito difícil para eles não cumprirem rigorosamente as regras a que estão vinculados, sendo país anfitrião, não é? Mas enfim, isso foi um episódio, não, mas amanhã continuará, não é? Porque a reunião Podiam era amanhã... ter arranjado uma salinha para os jornalistas. ou um encontro, uma conferenciazita de imprensa. Não gostava muito. Ainda bem que introduziste, Leonor, essa nota relativamente ao impedimento de que tantos camaradas foram alvo, de que tantos de nós fomos alvo durante a pandemia, que foi, como todos sabemos, a esse nível, uma senhora de costas muito largas. E ainda hoje eu recebo, e vocês também receberão, parte de câmaras municipais e outros organismos, o convite para determinado evento ou conferência de imprensa, ou seja o que for, com a indicação, façam-nos, confirmem-nos a presença até não sei quantas horas antes, que é uma coisa perfeitamente inaceitável. Inacreditável, exatamente. Inacreditável e inaceitável, mas inaceitável também. É claro que esse tipo, mais uma vez, as restrições aparecem sob todas as formas, nenhuma dúvida quanto a isso, não é? A avaliação depois da proporcionalidade ou não das restrições, essa, digamos que já é outra fase do problema, não é? Agora, é evidente que no caso da pandemia, enfim, não foi só ao nível do acesso, mas foi a adoção de legislação realmente impeditiva do acesso dos jornalistas a informação sobre o curso da doença, sobre tudo e mais alguma coisa, e nós tivemos imensos casos, e no caso da legislação, obviamente que era ainda mais preocupante, porque foi aí que se começaram a introduzir imensas disposições relativas à divulgação de notícias falsas,
criminalizando essa desinformação, enfim, portanto, aí houve um cortejo houve aí um cortejo imenso de práticas que foram desde práticas administrativas até à adoção da legislação, extraordinariamente gravoso para o trabalho dos jornalistas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas também nós analisamos isso e o que é curioso é as restrições que foram introduzidas muitas vezes em países em que o Estado de Direito é suficientemente robusto, em que há um ambiente relativamente à liberdade de informação que é saudável. Nesses casos, essas restrições não perduraram, e aquilo que aconteceu é que em estados mais autoritários, aquilo que aconteceu é que a pandemia abriu uma porta que não se voltou a fechar. Verdade, Teresa. Bom, estamos a aproximar-nos do final. Não sei se há mais alguma questão que alguém queira colocar, ou se ficou alguma por responder. Penso que havia qualquer coisa que Ou a minha, da questão da formação dos representantes da informação. Não sei se o Dr. Sérgio pode... Exatamente, foi essa que me ficou. Ou mesmo o Sérgio? António, se conhece alguém, alguma entidade que possa dar essa formação. Eu posso, Paula, posso... Sim, por favor. Muito bem, queria... Esta questão que a Licínia coloca é muito interessante, porque eu acho que é uma área onde é necessário de facto investir muito mais, não é? Portanto, se nós olharmos para estes 30 anos de LADA, nós temos aqui um déficit fortíssimo do ponto de vista da formação, da informação, da sensibilização. A CADA tem procurado, de facto, organizar um conjunto de iniciativas neste contexto, mas tirando a CADA, há uma única entidade em Portugal que tem vindo nos últimos cerca de 15 anos... Ai, estou cheio de frio, enregelei lá em cima. Ainda tens o telefone com a tua mãe, amor? Ana, estás com o microfone ligado. Diz eu, há apenas uma entidade que nos últimos cerca de 15 anos tem vindo todos os anos a fazer formação regular neste âmbito, e que é a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Portanto, estes profissionais da área do arquivo, esta associação de profissionais da área do arquivo, tem vindo a investir regularmente na capacitação dos seus profissionais neste contexto. Mas há um déficit, de facto é uma questão importante, e é uma questão que merece aqui de facto a nossa reflexão. Mas, Licínia, queria dizer-lhe duas coisas. Vamos lá ver. Havendo dúvidas sobre o que fazer, a lei, a LADA, para além de remeter para a CADA a apreciação de queixas, também remete para a CADA uma outra competência muito relevante, que é o esclarecimento de dúvidas que as entidades têm. E, portanto, o que é que isto significa? Que uma entidade qualquer que esteja sujeita à LADA, confrontada com um pedido de acesso, se tiver dúvidas sobre o que deve fazer, o que pode fazer, e a lei prevê expressamente, é coloca a questão à CADA e informa ao requerente que colocou a questão à CADA. E então a CADA vai emitir um parecer e a entidade depois pode tomar uma decisão com base nesse mesmo parecer. Ora bem, mas também não faz sentido estar a perguntar tudo à CADA. Há situações que são muito difíceis, e é aqui de facto que o responsável do acesso à informação pode ter um papel relevante. Portanto, eu diria que o responsável, fazendo formação neste âmbito, conhecendo melhor esta realidade, nós na CADA estamos a criar, e a partir de agora vamos começar a desenvolver este projeto, uma rede
que procura estreitar a relação entre os vários responsáveis do acesso à informação e a própria CADA, eventualmente elaborarmos um conjunto de documentos de apoio ao próprio RAI. Portanto, o RAI poderá vir fazendo um caminho que lhe vai permitir na instituição resolver a maioria das situações, deixando no fundo aquelas mais complexas e mais difíceis para, havendo mesmo dúvidas que persistem, poder ele próprio, RAI, sugerir que a entidade coloque a questão por escrito para a CADA responder. Portanto, há aqui, enfim, este caminho, não há muitas respostas do ponto de vista da formação, mas há algumas propostas. Dizer-vos só que nós este ano fizemos um protocolo com a BAD, esta Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, e vamos realizar 4 seminários sobre esta temática do acesso aos documentos administrativos, um deles relacionado precisamente com as questões da liberdade de imprensa. Aliás, vou propor ao Sr. Presidente da CADA que nós possamos convidar os sindicatos de jornalistas para poderem indicar eventualmente alguém para poder intervir neste âmbito. E já agora de convidar a Comissão para estar presente, se por acaso se lembrar, Sr. Doutor, que teríamos muito gosto, porque estar presente para no seminário algum funcionário ou alguém, porque realmente temos essa necessidade de formar alguém, e penso que outras entidades também, se calhar até o próprio sindicato, terá interesse em formar alguém que fique mais habilitado, digamos assim, para tomar algumas decisões. E sim, estamos a pensar em pedir alguns conselhos já à CADA. Algumas orientações, digamos, orientações, não é conselhos, orientações. Claro. Mas pronto, só uma nota também sobre o que disse o Vítor. O Vítor disse uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é este caminho ideal de podermos disponibilizar, divulgar ativamente nos websites tudo aquilo que é de livre acesso, não é verdade? E ficar apenas reservado os documentos que contêm a matéria reservada, não é? E esses sim serem depois objeto de um concreto pedido de acesso que obriga a uma concreta ponderação para ver se tem direito, se não tem direito, etc. Bom, dizer o seguinte, Vítor, esse vai ser o caminho que nós vamos percorrer. De facto, em 2016, a lei prevê expressamente a obrigatoriedade de divulgação de um número muito alargado de documentos, mas ela dá o pontapé de saída, ela não é claramente o ponto de chegada. E os próximos passos também não se consegue naturalmente dizer de um dia para o outro, a partir de agora as entidades públicas passam a disponibilizar toda a sua informação, quer dizer, há entidades que são gigantescas, enfim, é todo um processo que naturalmente terá que fazer o seu caminho. Aquilo que nós temos vindo a notar neste processo de avaliação que vamos fazer, vamos inclusivamente ver os websites e ver exatamente até que ponto é que as entidades estão a cumprir exatamente o que está previsto na lei, mas a ideia é fazer-se este caminho e eu estou convencido que em próximas alterações da lei o próprio legislador vai alargar o âmbito daquilo que é a informação que deve ser disponibilizada até chegarmos um dia exatamente a esse ideal, que é o ideal de que tudo o que é de acesso livre deve estar disponível online e facilmente a qualquer hora do dia, da noite, estejamos em que país estivermos, conseguimos aceder a toda essa informação. Depois coloca-nos um desafio, Vítor, que é de facto o desafio da acessibilidade. Depois vamos passar a ter um mar de informação e, portanto, se esta informação não estiver devidamente organizada e sistematizada, depois temos lá toda a informação, mas não a encontramos, não é? Andamos ali perdidos e perdemos horas e horas. Mas pronto, esse será um desafio quando vier, há de ser relevante. Mas coloca-se uma questão, Vítor, e eu deixava aqui para a nossa reflexão também, que é a questão, a lei prevê a obrigatoriedade da divulgação ativa, mas também, uma vez mais, não prevê nenhuma sanção para quem não cumprir esta obrigação de divulgação ativa. Portanto, a nossa lei assenta muito neste espírito, que é o espírito de, numa lógica de colaboração, ajudar a que se vá fazendo toda esta transformação. E a questão que se coloca é se no futuro nós vamos fazer uma avaliação, se virmos que a administração pública cumpre aquilo que está previsto na lei, enfim, manifestamente não há necessidade de intervir do ponto de vista sancionatório, mas se concluir que a administração pública não cumpre a lei do ponto de vista da divulgação ativa, então eu acho que é questionável, ou que é de questionar, se faz ou não faz sentido haver uma sanção para quem de facto não cumpre essa divulgação. Mesmo para concluir, queria só dizer o seguinte, bom, o acesso à informação, eu acho que enfim, tivemos aqui a falar
sobretudo numa componente que é a componente do acesso à informação e do escrutínio conduzido por via da intervenção dos jornalistas, que é de facto extraordinariamente importante. Eu queria só sublinhar que a transparência e o acesso à informação, para além de permitir este escrutínio, tem um conjunto de efeitos bastante relevantes. Cria uma relação de confiança, permite criar uma relação de confiança com a administração pública, e isto é muito importante. É um instrumento poderoso de prevenção da corrupção, permite a participação, a aproximação aos cidadãos e uma maior participação por parte dos cidadãos, é claramente um instrumento de aprofundamento da democracia e, portanto, este é um caminho, como nós vimos, já demos alguns passos, é um caminho que está a meio, temos que continuar naturalmente a fazer este caminho, e eu parece-me que é muito relevante o que tivemos aqui a fazer hoje, que foi de facto a aprofundar a reflexão sobre o modelo que temos, o caminho que percorremos e para onde queremos ir, identificando problemas, identificando fragilidades, mas esta reflexão é muito, muito relevante, porque se nós não tivermos esta reflexão, quando o legislador, numa próxima oportunidade, quiser alterar a lei, nós não temos esta reflexão, não temos este conhecimento, não temos este pensamento mais estruturado que ajude naturalmente a guiar o caminho que vamos ter que percorrer para aprofundar aquilo que é necessário aprofundar do ponto de vista da transparência. Bom, e queria uma vez mais agradecer a oportunidade de estar aqui. Haveremos de ter certamente mais oportunidades no futuro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, nós, Sindicato dos Jornalistas, Sérgio Pratas, António Granado e Teresa Ribeiro, graças a cada um de vós, felizmente sobre isto o sindicato disse alguma coisa. Muito obrigada a todos e boa noite. Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite e obrigada.